Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Se alguém chegasse aqui hoje e te perguntasse, você é feliz? O que é que você responderia? Bom, eu acredito que a felicidade, a alegria são estados de espírito. Não dá pra você ser feliz 100% do tempo e nem triste 100% do tempo, nem ter todos os sentimentos ao mesmo tempo. Então, vamos conversar sobre o que é a felicidade no meio da história do mundo. Bora pro vídeo. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ative o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E aqui nós falamos de diversos assuntos e eu quis fugir um pouco das pautas que estão rolando pelo mundo. Madeleine McCann, balão, invasão alienígena, Twitter, Elon Musk, o que mais está acontecendo no mundo? Carnaval. É tanta coisa que acontece no mundo ao mesmo tempo que a gente fala, se eu for ficar falando de tudo que acontece em tempo real e é BBB e eu já não sei mais, eu tenho que ficar atualizada e aí os vídeos, poxa vida, né? E por que a gente quer saber tudo ao mesmo tempo? Qual é o sentido da gente querer as coisas? O que nos faz feliz e por que saber de tudo ao mesmo tempo nos deixa feliz ou nos deixa triste? E é necessariamente importante a gente saber de tudo ao mesmo tempo que está acontecendo? Ou de vez em quando a gente pode dar uma fugida da realidade? Não sei. O campo da psicologia tem muitas áreas, né? E a humanidade, ela há muito tempo se perdeu, né? Em cada tempo e em cada cultura a felicidade é retratada de uma forma. Você é feliz, mas afinal a felicidade é uma história de espírito passageiro, tal qual a tristeza também é. E para você ter ideia, no século XVIII a melancolia ela era romantizada, as pessoas faziam até quadros, né? E ilustravam que ser triste era o normal, era o aceitável. Houve um tempo na história da humanidade em que era mal visto você demonstrar alegria. Aliás, a busca pela felicidade como conhecemos hoje é algo relativamente novo na nossa história. Então nós vemos que as pessoas, hoje em dia, elas buscam incessantemente essa felicidade. Essa é uma das observações do historiador Peter N. Stearns. Ele é professor emérito da Universidade George Mason dos Estados Unidos, especializado em História Comparativa Social e História das Emoções. Gente, existe uma matéria chamada História das Emoções, muito interessante. Vou deixar todo o link desse estudo aí para vocês acompanharem aí, tá legal? Ele é autor de História da Felicidade, livro lançado em 2022 no Brasil pela editora Contexto. Olha, uma boa indicação de livro, hein? Bora procurar esse livro pra gente ler e entender melhor. Em conversa com a BBC News Brasil, esse historiador discutiu alguns destaques da história da relação humana com a felicidade e de quais lições ela traz para nós nos tempos modernos. A busca pela felicidade até o início do século XVIII, em lugares como o Reino Unido, que do tempo da era vitoriana, né, uma era muito triste, muito trevosa a era vitoriana, né, e nas suas colônias na América do Norte, os historiadores perceberam que as pessoas tinham orgulho de serem um pouco melancólicas, né. Isso tinha a ver em parte com a lógica protestante, então assim, muito a ver com a igreja, né, com a lógica protestante de ter consciência dos seus pecados e que se manter humilde perante os olhos de Deus aliviaria um pouco os seus pecados. É como se ser feliz fosse pecado naquela época, né? Era assim que as pessoas pensavam, né? E Peter Stearns cita nas suas pesquisas o diário escrito por um chefe de família da época, que defendia que Deus, entre aspas, não permitia alegria nem prazer, mas sim uma espécie de conduta melancólica e austera. Pode ver que as grandes ilustrações daquela época, as pessoas estavam sempre melancólicas. O próprio Jesus Cristo fizeram muitas ilustrações dele pela história dele, está sempre com aquela cara
de sofrimento, né? E isso não quer dizer que as pessoas fossem necessariamente infelizes. Simplesmente não temos como julgar isso de modo imparcial a partir dos nossos padrões atuais. Até porque a felicidade, obviamente, é algo bastante subjetivo. O que significa é que havia entre as pessoas dessa época uma percepção de se desculpar por momentos de felicidade, por considerá-los uma afronta a Deus. É como assim eu estou feliz, né? Eles sentiam que estavam desrespeitando Deus de alguma forma. Mas isso mudou radicalmente no século XVIII, a ponto de, na redação da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, a busca pela felicidade pode ter sido considerado um direito humano. A Constituição da França de 1793 também explicitou a ideia de que, entre aspas, o objetivo da sociedade é a felicidade comum. No fundo, todo mundo tem esse desejo de ter uma felicidade. Ninguém quer viver triste, né? E isso trouxe, sabe o quê? Novas funções para os dentistas, né? Os dentes naquela época deviam ser bem podres, né? A nova ideia de que as pessoas não apenas deveriam ser felizes, mas tinham a responsabilidade de parecer felizes, produzindo algo como um novo imperativo de alegria, diz esse autor no seu livro. O resultado aparecia tanto em conselhos por escrito, quanto ainda mais impressionante em uma nova discussão. Uma nova disposição de sorrir amplamente e de esperar sorrisos em troca. As boas maneiras começaram a ser redefinidas no sentido de enfatizar o positivo. Era o fim, segundo o historiador, do autocontrole taciturno e do sorriso contido substituído por maior espontaneidade. Os romances, que eram um gênero literário novo, por si só, começaram a descrever as mulheres com sorrisos encantadores ou doces e, claro, um sinal de novidade. O ato de sorrir demonstrava que a pessoa estava acompanhando os mais recentes produtos de consumo, além de exibir uma certa emoção. Bom, lá vem o capitalismo, como sempre, querer ganhar a sua em cima disso, né? O mistério que envolve essa mudança, o que mais levou uma mudança tão grande de perspectiva, causando a exaltação da felicidade e do sorriso. Existem explicações, mas também mistério, segundo o Peter Stern. Sabemos da parte da resposta. Houve, obviamente, uma enorme mudança no clima intelectual nas sociedades ocidentais associadas ao iluminismo, né? E tudo iniciou ali naquela época do iluminismo, né? Daria para trazer um vídeo só sobre iluminismo, não vamos pular essa etapa. Os intelectuais se tornaram mais otimistas, eles ficaram mais focados nesse mundo, em vez de uma aspiração religiosa. Então a mudança no contexto cultural estava intimamente ligada à ascensão de um interesse maior, de uma expectativa de felicidade. Então as pessoas pararam de, eu vou sofrer para poder, quando eu morrer, ser feliz lá no céu, e começaram a se dar conta que elas poderiam ser felizes aqui, vivas, na Terra, né? O aumento do conforto físico e na prosperidade das classes sociais mais altas, bem como períodos de trégua de epidemias e pragas, provavelmente também despertaram uma sensação maior de otimismo. Também eu penso assim, numa época de muitas doenças e muitas mortes, as pessoas que estivessem felizes no meio de tanta tragédia, talvez se sentissem culpadas de se sentirem felizes por algum motivo, vendo tantas pessoas, né, numa situação tão miserável, né. Então essa mudança cultural, né, ela não está totalmente clara porque aconteceu, né. Existem, né, as teorias, né. Então uma boa pergunta, né. Existe também, ao contrário disso, uma obsessão pela felicidade? Ao mesmo tempo que a busca pela felicidade se entrincheirou de tal modo nas sociedades ocidentais que, na visão de Stern, criou uma obsessão e uma dificuldade de lidar com a tristeza. Então, no mesmo tempo que você via que as pessoas se sentiam culpadas por estar felizes no meio de tanta tristeza, você se sentia triste. No meio de pessoas tão felizes, você também vai se sentir culpado, né? Certamente é um aspecto do interesse moderno na felicidade, o que provavelmente nos tornou intolerante à tristeza.
Alguns estudos, por exemplo, mostrando que não lidamos com crianças que estão tristes. Gente, não precisa de estudo. Eu observo muito que as pessoas não suportam ver crianças chorando. Elas acham que as crianças têm que estar sempre de bom humor e as crianças são crianças, né? E existe até um movimento anti-criança, anti-shield, né? Que não quer criança nem em restaurante. Então, gente, é preocupante, né? A maioria dos estudos sobre felicidade, do ponto de vista psicológico, argumenta que a felicidade precisa ser entendida como algo ou que alguma frequência que vai ser intercalado de coisas ruins, de tristeza. Você nunca vai estar 100% feliz, por mais que você esteja vivendo algo bom na sua vida. A felicidade, ela não vai ser linear, ela vai ter momentos, vai ter picos maiores, picos menores. Então, e as culturas, elas no geral não lidam bem com isso, né? Somos impacientes com o luto, né? A pessoa que está de luto, nossa, mas você ainda está sofrendo por isso, passa para frente, como se a pessoa não tivesse o direito de sentir a dor, né? E essa felicidade do amor romântico, né? As pessoas idealizam um amor romântico perfeito, e quando não acontece, elas se sentem muito frustradas, e muitas vezes não tem sequer o direito de se sentir frustrada por não estar vivendo um grande amor. Então olha como é ambíguo. À medida que a felicidade se tornou um objeto social, as manifestações culturais de romances, escritos e canções, e mais adiante filmes, passaram a exaltar o amor romântico baseado no casamento e no relacionamento como um caminho para ser feliz, como se você tivesse a obrigação de estar dentro de um relacionamento, de um casamento, para ser feliz. E não é bem assim que acontece. Do mesmo modo, porém, surgem expectativas irreais a respeito disso. Então você casa com uma expectativa de um casamento perfeito, de um conto de fadas, e no dia a dia você vai descobrir que não é assim. E isso vai causar uma frustração muito grande. E talvez essa frustração seja a causa de tantos casamentos infelizes, porque cada um idealizou um casamento de um jeito, esse casou com esse, que idealizou um casamento assim, esse idealizou um casamento assado, e não foi bem assim. Afinal de contas, por que nós queremos ser felizes o tempo todo? E essa felicidade, ela acaba trazendo uma insatisfação, porque não é possível você ser feliz o tempo todo. Então é preciso tentar encontrar um equilíbrio entre a expectativa e a realidade, né? Porque a vida, ela é muito mais do que uma coisa linear, uma receita de bolo. Vamos crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ser feliz para sempre. Não é assim. Nômades eram mais felizes. Um ponto que tem despertado discussões entre historiadores é que os seres humanos podem ter perdido a felicidade durante uma fase crucial da evolução, quando deixaram de ser caçadores, coletores e nômades e começaram a criar sociedades sedentárias e agrícolas. Ou seja, quando os humanos começaram a ganhar uma vida de mais previsibilidade, de mais conforto, é aí que ela se perdeu, né? Porque eles era tudo tão difícil para eles. Não sei se eu concordo com essa ideia, né? É claro que não temos como perguntar a um caçador daquela época se ele era mais feliz do que somos hoje. Então não dá mesmo para saber. Eu não acredito muito que seja por isso, né? Mas os historiadores sim citam alguns pontos objetivos dessa transição do nomadismo ao sedentarismo. Ao deixar a caça e a coleta, muita gente passou a ter uma alimentação menos variada. Para Peter Stearns, uma das questões principais a serem discutidas no contexto atual é o espírito de coletividade dos caçadores. Eles tinham esse espírito de coletividade. Oh my God, será que a gente vive numa sociedade coletiva que se preocupa com o bem-estar de todos? É muito melhor do que você viver numa sociedade individualista, onde cada um compete entre si para mostrar quem é mais feliz ou quem é mais triste, dependendo do contexto histórico? O que não quer dizer que não havia tensões entre eles, realmente dependiam um dos outros. E acho que há muitos indicativos de que muitas estruturas comunitárias melhoraram a felicidade. E um dos desafios da felicidade hoje em dia, para muita gente, é as estruturas. Como é que você vai ser feliz se você não tem o que comer? Como é que você vai ser feliz
Se você não sabe se o seu trabalho vai estar garantido amanhã, o seu ganha-pão, as suas contas vai estar pago, não dá. Então, em contrapartida, voltar nesse nível de caçador e coletor, eles não tinham os nossos confortos, nem os mesmos níveis de saúde que nós temos hoje em dia. Então não dá para voltar no tempo. Não dá para voltar a ser nômade. Então precisamos encontrar um equilíbrio. Qual seria esse equilíbrio? Ainda assim, a felicidade ela é algo passageira, ela é momentânea, né? Também isso acaba trazendo vários efeitos físicos e sociais também. A felicidade ajuda a baixar a pressão sanguínea e, de modo geral, ajuda as pessoas a se relacionarem melhor entre si. Realmente, quando está todo mundo tenso, nervoso, a tendência é que todos briguem entre si, podendo causar uma tragédia. Em contrapartida, quando está todo mundo feliz, né? O contexto de ser feliz, quando você sorri, você transmite essa felicidade. Então, assim, é um assunto complexo. A filosofia também deu muitas contribuições para entendermos a felicidade. Por exemplo, a ideia imediatista de simplesmente aumentar o prazer e evitar o sofrimento é a chamada de felicidade hedônica. Então você aumenta o seu prazer e diminui seu sofrimento. Já a felicidade eudaimônica é a que vem de relacionamentos pessoais positivos, ou do orgulho e da sensação do dever cumprido depois de um trabalho importante. Ainda assim, o historiador Peter Steers considera fascinante como essa visão é bastante diferente nos países orientais e na América Latina. Por exemplo, a sensação que eu tenho é que nós, latino-americanos, somos mais felizes que o resto da população do mundo. É a sensação que eu tenho, eu posso estar errada, tá? Os japoneses, eles não se saem muito bem em rankings internacionais de felicidade, considerando o quanto eles são prósperos e saudáveis. Eles são prósperos, são saudáveis, e por que eles não são felizes como as pessoas da América Latina? Porque isso se reflete a uma cultura diferente. A forma como pensamos na felicidade no Ocidente tende a ser altamente individualista, diz o historiador à BBC News do Brasil. Será que os japoneses são mesmo menos felizes que os ocidentais? Ou eles simplesmente veem a vida de uma forma diferente? Ou provavelmente um pouco de ambos? A situação na América Latina é fascinante porque os latino-americanos costumam se sair bem em rankings de felicidade em comparação com seus níveis gerais de economia e saúde. Então parece haver algo na América Latina que desencadeia uma expectativa bastante alta de felicidade e um nível alto de realizações. E as variações culturais são fascinantes e não correspondem exatamente ao nível de desenvolvimento econômico. Então eles têm baixo desenvolvimento econômico e grande felicidade, enquanto os japoneses têm o alto desenvolvimento econômico e baixa felicidade. Então assim, tá meio estranho, né? Essa balança não bate, não condiz. Então é bom relativizar que as conclusões dos rankings globais de felicidade, mas mesmo assim eles trazem lições interessantes, né? Bom, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou deste assunto, deixa aí nos comentários o que você acha. Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de felicidade? Você é feliz do jeito que é? Ou você entende que a felicidade é algo passageira? Diz pra mim nos comentários, falou? E se você assistiu até aqui, vídeo longo, é porque de alguma coisa você gostou, seja de mim, seja do canal, seja do assunto. Então, por favor, se inscreva neste canal, compartilha com seus amigos, com seus familiares, que é um assunto que eu trouxe aqui para vocês com todo carinho, porque eu achei que seria relevante, ao mesmo tempo que fugir um pouquinho da realidade também é bom, né? Porque eu não aguento mais tanta notícia ao mesmo tempo e tem que estar antenado o tempo todo e a gente precisa entender o nosso lado psicológico para poder se desenvolver bem. Falou? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!